Fixando aqui o nome da live. Bora fixar, meu Deus. Como é que fixa? Pim. Comenta. Aqui. E aí, gente? Vamos começar, né? Sem enrolação. Gente, hoje a gente vai falar sobre 3 atitudes, né, que adoecem. E hoje eu vou conversar com meu marido, Cláudio Cruz. E antes de eu chamar o Cláudio, eu vou dar a jornada da nossa live, né? A nossa live, a gente vai falar sobre 3 atitudes que adoecem as pessoas. E essas 3 atitudes, foi muito difícil escolher quais três a gente escolheria. Por quê? Porque são muitas atitudes que a gente toma no dia a dia que causam doença na gente, isso vocês sabem. Porém, a gente escolheu essas 3, tá? Então, por quê? Porque uma é o relacionamento entre você com você mesmo. A segunda que a gente vai falar é no relacionamento interpessoal, ou seja, de você com outra pessoa ou de você com outras coisas, por exemplo, carreira e dinheiro, né? E a terceira é uma relação entre você e o mundo, as coisas que você faz ou deixa de fazer, dependendo das crenças que você tem. Então, eu vou chamar o Cláudio, eu acho que ele já entrou na live, vou chamar ele agora pra gente começar, tá bom? A gente não vai demorar. Vamos conversar aqui. Enviando. Foi. Oi, amor. Tudo bem, amor? Tudo jóia. Gente, vocês devem estar escutando bem, qualquer coisa vocês vão falando aqui, tá? Tô aumentando o som porque ficou baixo, mas agora vai... Pronto. Então, meu povo, é o seguinte. Como eu já dei a jornada, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar muito sobre essa coisa de autoconhecimento, de repetir frases positivas, né? Que isso melhora o seu ânimo e faz você alcançar as coisas que você quer. E aí, eu estava querendo saber o seguinte: vocês acreditam realmente que repetir frases positivas, tipo, eu me amo, eu sou merecedora, eu sou próspera, ou, aí eu vou entrar um pouquinho mais fundo, ou rezar toda noite, pedir coisas, né? Pedir sonhos a Deus. É o suficiente para a gente alcançar as coisas que a gente quer? Será? Esse tipo de pergunta que eu faço, gente, me remete a uma coisa importante que a gente esquece. E que eu e o Cláudio, né, criamos a teoria das 3 realidades. O que seria isso? A teoria das 3 realidades. Por quê? Por que a gente criou isso? Para tentar explicar para vocês por que não funciona simplesmente você fazer frases positivas, dizer todo dia alguma coisa e essa coisa se materializar e acontecer, né? Ou você simplesmente rezar muito para algo acontecer e a coisa não acontece. Então, nessas 3 realidades, né, que eu vou explicar agora para vocês vão conseguir entender. Porque o que é que acontece, gente? Nós vivemos 3 realidades simultâneas. E essa realidade a gente chamou, né, de realidade concreta, que aí é fácil de vocês entenderem. Eu até peguei um lápis aqui para vocês começarem a entender melhor comigo. Esse lápis, tá? Esse marca-texto é algo que o Cláudio vê, eu vejo e vocês veem, e vocês dizem, é um marca-texto. Então, se tá todo mundo vendo e dizendo a mesma coisa, é porque estamos falando da realidade concreta. Porém, pode ser que o Cláudio diga, nossa, esse lápis aí, né, esse marca-texto é muito barato. Eu compro, se eu quiser, eu compro 1000 desses para mim. Essa realidade que ele está vivendo é uma realidade mental. Porque, para mim, eu posso olhar para esse lápis e dizer, nossa, como é caro, como aumentou, né? Acho que o dólar aumentou e aí esse lápis agora custa muito caro. Isso é realidade mental. A realidade que a gente vai trabalhar com vocês é a realidade simbólica, que é a realidade das emoções. Eu olhar para esse lápis, né, para esse marca-texto, e eu ressoar em mim uma emoção de
Ah, eu adoro marca-texto, porque eu marco todos os livros que eu leio, eu amo, isso me faz lembrar coisas boas. Outra pessoa pode olhar esse marca-texto e dizer assim, ah, eu não posso ver marca-texto, porque eu lembro que uma vez eu tirei 0 em matemática e o professor pegou o lápis e ainda grifou, né? Ele ainda destacou com esse marca-texto assim. Então, esse marca-texto não me traz boas lembranças. E aí, gente, percebam que aqui a gente falou de 3 realidades diferentes. Uma concreta, uma mental, que é se é caro, se é barato, se é bonito, se é feio, e uma emocional. E o que cria a nossa realidade, né? O que faz a gente ir atrás das coisas é a nossa realidade emocional, é essa realidade simbólica. Por quê, gente? Se eu não gosto de um lápis, se esse lápis me faz eu me sentir mal, que força de vontade eu vou ter para pegar meu carro, sair e ir numa livraria e comprar um lápis desse? Nenhuma. Então, vocês percebam que eu, agora, crio a minha realidade. Se vai ter um lápis na minha casa, se não vai. A mesma coisa é com dinheiro, a mesma coisa é com marido, a mesma coisa é com uma casa própria. Tudo o que a gente cria é porque antes a gente gerou uma emoção que nos gerou uma energia de correr atrás das coisas que a gente quer. Então, é importante vocês entenderem o seguinte, não existe emoção boa nem emoção ruim, tá? Não existe esse tipo de coisa. Por quê? Porque a emoção que a gente considera ruim, na realidade, a gente só tem essa emoção. É como se o nosso corpo avisasse pra gente assim, ó, você tá fazendo algo que não está de acordo com quem você é, com a sua evolução. Entendeu? Então, a gente, às vezes, gosta de deixar de olhar para as emoções ruins, né? A gente esconde, diz, não sinto. Vamos considerar que meu casamento não tá bom. Não, é porque hoje eu tô estressada e vai levando aquela vida que se repete porque você não quer olhar para suas emoções ruins, mas são elas exatamente que vai fazer você mudar a sua vida. Então, isso é muito importante, tá? Então, começando a nossa live falando sobre as 3 atitudes. A primeira atitude que a gente chegou na conclusão de falar para vocês, que essa é extremamente importante, é vocês perceberem como vocês olham para a espiritualidade de vocês. Vocês olham de uma forma mental ou vocês olham de uma forma simbólica, emocional? Porque o que é que acontece, gente? Tem pessoas que não conseguem perceber a diferença entre espiritualidade e religião. Antes de eu começar a falar sobre isso, gente, vocês podiam colocar aqui para mim nos comentários qual a religião de vocês, se vocês têm religião, se vocês não têm. Entendam que aqui é um espaço democrático, tá? Então, não sei quem é ateu também pode colocar. É só para eu saber mais ou menos, eu começar a conhecer vocês melhor, tá certo? E aí eu vou continuando. Gente, então, com relação a essa coisa da espiritualidade, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes a gente tem uma religião. E a nossa religião, a gente trabalha ela de uma forma mental. O que significa isso? Dizer que a gente trabalha de uma forma mental. Significa dizer assim, que você fala assim, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele pode tudo, eu acredito que eu tenho, né? Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de fazer tudo que a igreja manda, eu batizei, eu crismei, aquele negócio, se for protestante, eu não cultuo, né? Os santos, imagens. Ok, isso é uma coisa mental. Porém, o que é a espiritualidade? A espiritualidade mesmo. É você ter ou não uma religião, tá? Você pode ter ou não uma religião. Se você tiver, comece a observar se você está não usando, né? Que fica uma palavra. Se você está praticando a religião de uma forma apenas mental. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, gente. Deus, o universo, quando fez a gente, né? Quando faz tudo o que acontece, né? Toda a nossa vida, ele não faz nada mais ou menos.
Não tem. Quem é espiritualizado acredita que toda força, né, da natureza, de Deus, do universo, impulsiona a gente para o mais, para a gente evoluir e que nós viemos para o mundo de uma forma perfeita. E eu não estou falando, tá, nessa coisa da natureza ser perfeita. A natureza é perfeita, mas não significa que as flores não morram, que as árvores não peguem uns fungos, né? Que as folhas são exatamente simétricas. Eu não estou falando desse tipo de perfeição. Eu estou falando da perfeição de que as coisas foram feitas para se renovar e evoluir. Então, gente, quando a gente pensa, aí a gente vai trabalhar a espiritualidade agora na questão do nosso olhar sobre a gente. Quando a gente olha para a gente mesmo e a gente, de alguma forma, nos percebemos insuficientes, inferiores, não merecedores de alguma coisa, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que o universo, que Deus construiu algo imperfeito, insuficiente, inferior e não merecedor. E então é muito importante, gente, vocês começarem a observar que sempre que vocês agirem de alguma forma em que vocês sintam que não são capazes. Então, o insuficiente entende o quê? Ah, eu não sou capaz de fazer alguma coisa, né? Ah, eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu posso ser abandonada a qualquer momento. Eu tenho medo de ser rejeitado, né? Então, se vocês não começarem a observar e entenderem, cara, eu tô pensando isso, então eu tô me afastando da espiritualidade. Por quê? Quem tá espiritualizado não pode aceitar que uma criatura como nós temos algum tipo de defeito, né? Algum tipo de insuficiência, imperfeição ou não merecimento. Então, gente, sempre... E percebam que a gente sabe disso, né? Essas informações que eu estou passando para vocês é uma coisa que dá uma sensação, sabe? Cláudio, a gente já conversou muito sobre isso, né, amor? Que a gente, é uma informação que parece que a gente já sabe. Porque se é uma verdade absoluta, né, que a gente não tem merecimento de alguma coisa, que a gente não pode alcançar algo, que nós somos insuficientes, se isso é uma verdade, né, por que nos incomoda tanto assim? Né? Porque a gente quando pensa, eu sou insuficiente nisso, a gente sente um trem ruim. Uma coisa que parece que não está dando, que não era para estar sentindo aquilo. Então, esse contato com essa realidade que a gente está insistindo para vocês, que é importantíssima, que é entrar em contato com essa realidade simbólica, que é olhar para as suas emoções, quando você tiver com emoção ruim, tem algo errado na sua vida. Algo que precisa ser mudado. E não é para a gente chegar e simplesmente estar sentindo uma emoção ruim. Ai, tá tão ruim, hoje eu tô agoniado, tô sem paciência de fazer nada, vou assistir Netflix. Ai, vou sair para beber com os amigos. Não, porque essa emoção ruim tá querendo trazer para você exatamente o que é que você precisa mudar na sua vida para que essa vida seja próspera. Próspera em todos os sentidos. Então, gente, hoje eu trouxe essa visão da espiritualidade, tá? De uma forma diferente. Não pensando em Deus, em tal, não nisso, mas pensando na ação de Deus e do universo, né? Eu tô falando dos dois porque eu sei que o meu público trabalha com os dois, né? Assim, acredita, né? Tem gente de todo... Então, eu trago isso para vocês entenderem que até quando você tá falando mal de você mesmo, tá? Mesmo que seja só no pensamento, não é só no pensamento que você está falando. Você está falando também no seu reino, na sua realidade simbólica. E é essa realidade simbólica que cria a sua realidade. Então, se você diz, aí agora eu volto para o início da live, eu sou próspera, eu sou positiva, eu sou maravilhosa, eu posso tudo. Se você repete isso, mas aqui dentro, você repetiu isso numa realidade mental, mas aqui dentro você está sentindo que você não é,
que você não é próspera, que você não é merecedor, que você é insuficiente, tá? Se você estiver sentindo isso, qual é a energia que você vai ter para ir atrás das coisas que você quer? E tudo isso, gente, quando eu converso com vocês, nós, eu e o Cláudio, que sempre fomos muito céticos, né? Que viemos nesse processo de autoconhecimento, nós fomos atrás de tudo que é científico para poder a gente dizer, cara, tem que ir atrás disso, porque eu quero saber se isso é verdade, sabe? A gente estava nessa vibe de, eu quero saber se isso é verdade. E a gente pesquisou, e a gente estudou, e Cláudio agora vai falar para vocês a parte que é neuronal, né? A parte neurocientífica de tudo isso que eu estou falando para vocês. Que isso não é uma coisa que inventaram de um povo zen, que fuma maconha estragada, que fica falando coisas de que pensamento e emoção, tá? Que isso não funciona. Isso funciona e tem explicação científica para isso, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o maridão. Vamos lá. Olha só, gente. Realmente isso não é só papo zen, não. Existe comprovação científica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ondas cerebrais, existe um aparelho chamado eletroencefalograma que a gente mede essas ondas cerebrais. E a gente consegue perceber que a onda cerebral, normalmente, do adulto, que é a onda beta, que está ali, é uma frequência, né? Existe uma frequência, ou seja, é uma atividade elétrica do nosso cérebro. Se a gente baixar ela um pouquinho, a gente entra na onda alfa. Vocês já devem ter ouvido falar disso, a onda da meditação, a gente fica um pouco mais em paz, né? Mas se a gente baixar mais ainda, a gente começa a entrar em ondas, em vibrações negativas. E que vibrações negativas são essas? Em ondas muito baixas, que elas representam sentimentos e emoções nossos. Por exemplo, como sentimentos de medo, de vergonha, de culpa. Inclusive, o sentimento de vergonha, ele é a vibração mais baixa que existe no cérebro. Então, quando você está, por exemplo, se eu estiver aqui diante, eu estou querendo preparar essa live, eu estou com medo de preparar essa live, ou eu estou com vergonha do que pode acontecer, antecipando um problema, né? Sentindo essa emoção negativa, meu cérebro baixa essa atividade, essa onda cerebral, isso é comprovado pelo exame, pelo eletroencefalograma, tanto quanto se meu cérebro eleva demais as ondas cerebrais acima da onda beta, que é a onda normal do adulto, ele começa a entrar em vibrações de energias e emoções positivas, alegria, paz, amor, né? São energias que vão trazer para a gente emoções positivas. Inclusive, uma das maiores ondas cerebrais, que são as ondas supergamas, elas dão insights, a gente consegue ter até ideias novas, né, na vida da gente. Então, isso é comprovado cientificamente. Da mesma forma que as ondas cerebrais são comprovadas, também é comprovado que o nosso cérebro ele tem duas formas de agir. Os neurônios têm duas formas de serem ativados. Existe a forma 1 e a forma 2, ou seja, existe uma forma que o neurônio é ativado com emoções negativas, então emoções de medo, de culpa, de vergonha, e essa forma ativa uma região específica do cérebro. Isso está provado também por exames de ressonância funcional. Que área é essa? É uma área aqui em cima, da nossa orelha, no lobo temporal, chamada de amígdala. Não é a amígdala aqui da garganta, é a amígdala do cérebro. E quando essa área ela é ativada, né, a gente fica preso nesse looping de emoções negativas. A gente não consegue sair daí. Então você vê que tem a comprovação que essa área é ativada. E essa área existe por quê? Porque é uma área de sobrevivência, é uma área que a gente tem há milhões de anos ativa, para aquelas épocas lá da caverna que você tem que sobreviver, fugir de um leão. Hoje, se acontecer alguma situação de risco, você vai ativar essa área. Você está ali, um ladrão tentando lhe assaltar, você vai ativar essa área do cérebro, né? Essa área da amígdala. E você vai ficar preso, mas você vai reagir para uma situação de sobrevivência. O problema é que a gente gasta muita energia nessas situações. E hoje a gente está ativando essa área em situações que não precisava gastar tanta energia. Então, em emoções negativas, antecipando problemas. Então, esse é a grande questão. E claro que essa área também pode ser desativada e você ativar a outra área. São outras áreas do cérebro, aqui mais na frente do cérebro, no giro pré-frontal, onde você tem emoções positivas, emoções de esperança, de fé. É por isso que é tão importante você ativar a espiritualidade. E tem que ser sentido, né? Que você está numa jornada, que o problema e as emoções negativas são uma oportunidade para você ouvir esse recado do seu sintoma ou das suas doenças, que você precisa mudar alguma coisa, que você precisa evoluir nessa jornada. Ou seja, não é à toa que você precisa, é importante você identificar e girar. Existem até mantras, né, Dai, que a gente viu, mantras que ativam também, desativam essa área negativa. Mas você tem que sentir esse mantra, não adianta você só falar, como a Dai falou.
Eu acho importante agora, né, para quem está começando esse processo, é começar a tomar consciência. Sempre que você falar que você não consegue algo, que você não merece algo, ou mesmo que você não fale, você só pense, você lembre, eu, neste momento, estou me afastando da minha espiritualidade. Estou afastada ou afastado da minha espiritualidade. E aí você traz essa lembrança e com ela você traz, cara, eu preciso acreditar que eu sou merecedor, preciso acreditar que eu sou suficiente, sabe? E lógico, existem várias formas de você alcançar, né, esses níveis mais altos de ondas cerebrais. Porém, todo mundo começa com o primeiro passo, que é tomando consciência do erro. Porque quando a gente nem sabe, quando a gente acha que existe de verdade essa coisa de que uns merecem e outros não, quando a gente acha que isso é uma coisa normal de se pensar, a gente tá na mesma, né? Tá no mesmo lugar. E neste momento, o que a gente precisa é só tomar consciência, né? Nós estamos numa jornada, então vocês também estão numa jornada, né? Agora, junto com a gente vai trazer o máximo de conteúdo para vocês. E neste momento, não se preocupem em mudar os pensamentos agora. Se preocupem em começar a tomar consciência, né? Tomar Muito bem. consciência de quando acontece isso. O Day, a Fátima está perguntando aqui quais são os mantras. Olha, tem 2 mantras interessantes, mas é importante entender que não é só falar e pensar, tem que sentir, né? Como a Day falou. Está tudo bem, não é? Um dos mantras muito usados. Só que eu acho, Fátima, existem. Eu vou fazer o seguinte: a gente pode fazer uma postagem de alguns mantras e deixar no. Né, fazer um carrossel de mantras. Não é legal? Vamos fazer. Agora, eu tô no feminino. Né? Por quê? Porque agora, para quem está começando esse movimento, fica sem sentido. Eu falar, está tudo bem. E aí você diz, cara, eu tô cheio de dívida, eu tô com o marido que me bate, eu tô com sei lá o quê, como é que está tudo bem? Né? Então, algumas vezes, os mantras, acontece isso, você fala uma coisa que você não acredita. E isso não adianta. Você tem que começar a trabalhar e a adquirir a consciência simbólica, que é essa percepção das suas emoções e da observância dos símbolos. Né? Consciência simbólica, é isso que eu falei. Isso aqui, no concreto, é um marca-texto, mas ele é um símbolo. Para mim, se eu tive aquela história que eu contei, né? O professor colocou, né? Isso é uma história fictícia, mas o professor me colocou um 0 em matemática e grifou com essa caneta. E isso aqui ressoa na minha realidade simbólica, no meu mundo interno, totalmente diferente de quem olha para isso aqui e lembra que são as coisas que eu grifo no meu livro, e as coisas quando eu tenho tempo, adoro ler e eu grifo as coisas no meu livro. Então, o símbolo é isso. O símbolo é tudo o que você observa que te traz um movimento de emoções aqui dentro. E são esses símbolos que fazem essas emoções eclodirem, e quando essa emoção eclode, é porque algo precisa se movimentar na realidade concreta, no mundo real. Tá? Então, os mantras, eles são mentais. E não podem ser só mentais para funcionar. Tá? Eles precisam ressoar na realidade simbólica, na realidade das emoções. Porque só falar com a mente não cria uma realidade concreta, não materializa as coisas que você quer. Não tem poder de mudança, né, na sua vida. O poder de mudança não tem poder de mudança. É verdade, porque quando a gente fala materializar, fica muito aquela coisa da lei da atração, que as pessoas têm um pouco de preconceito, de dizer, materializa como? É mágica, faz plim, aparece as coisas que eu quero? Não, não é. Na lei da atração, essa coisa de lei da atração, simplesmente é você saber trabalhar com o seu mundo simbólico, né? A sua realidade simbólica, você gera uma emoção boa que te faz ir atrás das tuas coisas. É por isso que tu materializa. Né? E não é só ficar falando um monte de mantra e não acreditar em nada, que aí você fica desenergizado, cansada, irritada, de saco cheio, achando que tudo dá errado na sua vida. Entendeu? Então, posso ir para a terceira, né? Para a terceira, não, né? Atitude 2 que te adoece. A Day vai falar agora. Atitude 2 que adoece. Gente, me conta aqui se vocês já ouviram falar de pode ser de vocês ou de alguém, tá? Que
são aquelas assim, fizeram tudo por alguém, né? A pessoa fez tudo pelaquela pessoa, então assim, uma mulher fez tudo pelo seu marido e o marido chifrou ela, né? Traiu. Ou você tinha uma amiga que você ajudava, você fazia muita coisa por ela e ela, do nada, né? Que nada é do nada, começou a falar mal de você, começou a se afastar de você. Vocês já ouviram falar sobre alguém passar por uma situação dessa? Muito provavelmente sim, né? Então, o que é que acontece nessas situações, gente? Nessas situações, a segunda atitude, que é essa que eu vou falar agora, é chamada de lei do equilíbrio, tá? Lei do equilíbrio nada mais é do que como você deve se portar diante de um relacionamento com outra pessoa. As coisas precisam ser equilibradas. E o que é ser equilibrada? Perceba aqui uma coisa. Esse que tá com o anel grande é a mulher, tá certo? Dá um exemplo, esse aqui é a mulher, esse aqui é o homem. A mulher que a gente acabou de falar sobre aquela coisa da insuficiência, lembra? Quem tem insuficiência, o que é que acontece? É uma pessoa que acredita que vai ser rejeitada a qualquer momento, né? É uma pessoa que sente que não é suficiente para a outra. Então, uma pessoa que se sente assim, o que é que ela faz? Ela começa a fazer muito pelo outro, né? Então, daqui, você já observa que essa pessoa fez mais e essa aqui fez menos. Quando isso acontece, gente, sabe o que é que acontece com o marido aqui, ó? Ele faz assim mesmo, ó. Tchau, tchau, foi embora. Ele fica irritado, tá? Ele fica, ai meu Deus, essa mulher faz tudo pra mim. Haja paciência. Por quê? Porque ele também tem as crenças dele, né? Ele também tem esses pensamentos de que ele é insuficiente, porque isso todo mundo tem, tá, gente? Eu tenho, o Cláudio tem, vocês têm também. De se sentir insuficiente muitas vezes, inferiorizado, não merecedor. Então, esse marido, ele também tem. E aí, o que é que acontece com ele? Ele começa a dizer assim, cara, quanto mais ela faz por mim, mais eu me sinto insuficiente. E o que é que a gente faz com essas coisas que a gente pensa sobre a gente, que a gente não quer que ninguém saiba, né? Se eu me acho insuficiente, agora não, que a gente está tentando integrar isso aqui, né, Cláudio? A gente está integrando, né? A gente se sente insuficiente algumas vezes, mas a gente vai atrás das coisas, né? Se eu me sinto insuficiente, gente, eu quero esconder da galera. Eu não quero que ninguém saiba. Então, o que é que eu vou fazer? Uma live dessa, eu nem ia fazer, né? Porque a gente demora demais para fazer live. Vocês, se já tentaram fazer live alguma vez, não sei. A gente fica com medo triste que não apareça ninguém nas lives, né? Que a gente fique sozinha aqui, que entra um e diz tchau, aí sai, e a gente fica aqui com cara de nada. Agora, é o seguinte, não tem mais essa coisa. Eu sei que eu não sou insuficiente porque eu tô espiritualizada. Então, se eu vier para uma live e não tiver ninguém, amanhã as pessoas vão assistir essa live. Depois de amanhã, alguém vai assistir essa live. Então, ok, que não teve ninguém naquele dia. Entendeu? Então, isso não vai me impedir de fazer a live. Então, o que é que eu fiz aqui? É um exemplo clássico de uma mudança no mundo interno. Quando eu exponho a possibilidade, quando eu me coloco no risco de expor essa minha insuficiência para as pessoas, eu me coloquei no risco, né? De chegar aqui numa live e não ter ninguém. Então, quando eu faço isso, eu estou me expondo ao risco, eu começo a agir. Se eu olho para minha insuficiência, e essa insuficiência fala, meu Deus, eu não posso pagar esse mico, porque, meu Deus, as minhas amigas vão dizer que eu estava fazendo live falando para ninguém. E nananana, o que é que eu vou transformar esse sentimento, essas emoções? Em não fazer live. Então, voltando à lei do equilíbrio, aqui, é esse cuidado na relação, né, das pessoas, de que quando você dá, o outro também tem que dar. E aí, gente, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que é que acontece quando eu dou, o outro não dá e eu dou mais, porque eu tô morrendo de medo e eu dou mais. Preste atenção.
Vamos fazer de conta que eu vou dar, né, pro Cláudio esse copinho aqui, tá? Aí eu, no nosso casamento, tá, amor? Ó, eu te dei esse copo. No momento em que o Cláudio me devolve um copo, não precisa ser o mesmo, não precisa ser nem copo. Ele me devolve alguma coisa, esse copo desaparece da nossa frente. Então tá eu e ele se olhando. Agora, olha o que acontece quando eu dou um copo, ele não me deu nada. Aí eu sinto que tem que dar mais um copo. Aí eu dou mais um copo. E aí, ele tá aqui, tem mais outro copo. Aí daqui a pouco eu dou mais um copo. Aí daqui a pouco eu dou a caneta. Aí daqui a pouco eu dou a garrafa. A gente não se vê mais. Isso distancia o casal. E não é só o casal, né? Isso distancia você da sua mãe, você do seu pai, você dos seus amigos, quando você dá demais. E eu achei importante conversar com vocês sobre uma questão que, para quem vive na realidade concreta, né? Quem assistiu o início da live, sabe? A realidade concreta é isso que a gente vê, né? Quem vive a realidade concreta, que é o copo, é o dinheiro, é o boleto, né? Essas coisas, tem uma dificuldade muito grande de entender o que é campo. O campo gerado pelas emoções, né? O Cláudio falou agora de que a gente emite ondas cerebrais, né? Quando a gente sente uma determinada emoção. E aí, o que é que acontece? Quando eu dou algo pro Cláudio porque eu me sinto insuficiente, o que é que eu tô querendo, na verdade? Não é dar o copo, né? Ou a caneta, ou qualquer outra coisa para o marido. Não é isso que eu estou querendo. O que eu estou querendo é reconhecimento. Eu estou querendo que... Assim, pausou. Mas vamos lá, galera. Então, quando a gente... quando eu dou, né, demais para a pessoa, eu não estou querendo simplesmente dar e fazer o melhor por essa pessoa. Não é só isso. Infelizmente, não é. Quando você começa a entender, né, o simbolismo por trás do que você está fazendo pelo outro, você começa a perceber que você está querendo reconhecimento. Você está querendo que ele diga para você, né, que as pessoas digam para você como você é maravilhosa, como você é importante, porque isso te faz esconder o que você pensa sobre você, que é que você se sente insuficiente. Então, o nosso grande engodo é viver tentando esconder as coisas que a gente pensa sobre a gente. E é muito difícil quando a gente está no ego, né? Quando a gente está assim, trabalhando, eu venho falando sobre esses personatipos, né? No meu conteúdo. Quando a gente está no ego, a gente não quer que ninguém perceba nossos defeitos. Se eu tiver no ego aqui, eu nunca vou dizer para vocês que eu fico nervosa antes de uma live. Por quê? Porque eu não quero expor minhas fraquezas. Quando a gente expõe as fraquezas, a gente sente uma leveza absurda, gente. Uma leveza, isso aqui descansa. Então, na lei do equilíbrio, a lei do equilíbrio, quando você não precisa mais esconder as suas imperfeições, né? Aquilo que você acredita sobre você, quando você não vai dar mais demais. Você vai esperar o outro dar. Quando o outro não dá para você de volta, você pergunta: e aí, não vai fazer nada não? Sabe? Você não fica com medo de perguntar e o outro te abandonar. Então, essa é a grande vantagem do autoconhecimento, né? Porque você se autoconhece, você se empodera de uma autoestima em que você perde o medo das coisas, né? Dessa situação de relacionamento. E, como eu falei, essa coisa de relacionamento não é só interpessoal, né? Não é só de uma pessoa para outra pessoa.
é também de você com seu dinheiro, de você com seu trabalho. E isso, falando em dinheiro, né? O doutor Cláudio, especialista em finanças, vai falar mais, né? Isso mesmo. Olha só, gente, essa lei do equilíbrio, né, que é a relação entre dar e receber, ela pode ser, como a Dai falou, entre pessoas, né, mas pode ser em relação a você e seu dinheiro, a você e seu trabalho. De onde vem o seu dinheiro? Do seu trabalho. Como é que está essa relação de você com o seu trabalho? Será que você dá demais? Será que você recebe demais? Será que ela está em desequilíbrio? Então, na verdade, quando você começar a perceber que essa relação está desequilibrada, como é que você vai perceber? Por exemplo, em relação ao seu trabalho, quando você dá demais para o seu trabalho, você pode perceber aniversário do seu... Cláudio, tá travando. Coloca Tá na travando? 4G para ver se melhora. Coloquei já aqui na 4G, porque ele mesmo já Ah, já perguntou, ainda tá colocou? travando ou tá ruim? Vocês estão escutando Não, aí, agora gente? voltou. Agora Voltou, voltou. vamos lá. Uhum. Então, deixa eu voltar aqui ao raciocínio. Então, na relação sua com o seu trabalho, é muito importante que você perceba se você está dando demais ou recebendo demais. Como é que você vai perceber isso? Você vai se sentir desenergizado, cansado, você vai entrar em burnout, vai ter sintomas, e isso vai atentar, isso vai lhe mostrar que você está numa relação desequilibrada com o trabalho, ou dando demais ou recebendo demais. Então, como é que eu estou dando demais ao meu trabalho? Então, de repente, eu percebo que eu perco o aniversário dos meus filhos, eu não tenho tempo para mim, para fazer um exercício, eu não tenho tempo para os amigos, eu estou dando demais ao meu trabalho. E aí eu vou ter até a percepção que não recebo o suficiente do trabalho. Ou financeiramente, ou emocionalmente, eu não recebo o suficiente. O que é que você vai fazer com o dinheiro daquele trabalho? O que é que esse dinheiro vai acontecer? Se você está dando demais, você vai gastar aquele dinheiro. Você vai dar um jeito, justificar e vai gastar para poder equilibrar a relação, para compensar um pouco, né? Você vai sentir que aquele dinheiro é pouco. E tem situações também que você está recebendo demais do trabalho. Como assim, Cláudio? Olha, tem uma pessoa que eu conheci, um médico, que ele passou no concurso do Senado Federal, por exemplo. E ele tinha um salário de juiz federal, um salário alto, então ele recebia demais do trabalho. Como assim? Ele não tinha o que fazer no trabalho. Ele disse que atendia um senador a cada 6 meses e ficava muito parado e começou a adoecer, começou a reclamar. Quer dizer, ele recebia demais o trabalho e estava com essa relação desequilibrada. Ele não estava se sentindo útil, né? Então, para você ver que isso acaba gerando doenças, acaba gerando um sentimento de mal-estar, um burnout, um adoecimento. Você vai perceber assim. Você vai perceber a sua atitude, a sua desenergização. Me ajuda aí. Você vai se sentir mal e vai ficar e vai perceber que ou você está dando demais ou está recebendo demais. Você vai ter que reconhecer essa dinâmica. Então, é aquela história que a Dai falou do jantar com o marido, ou de uma relação do casal, onde, por exemplo, a esposa está fazendo jantar para o marido todos os dias da semana. Então, você vai começar a perceber, será que eu estou dando demais? E se você percebe que está nessa dinâmica de dar demais, você vai experimentar fazer um pouco menos. Então, olha, na terça-feira, por exemplo, eu faço jantar aqui de segunda a sexta. Na terça a gente vai pedir comida, na sexta nós vamos sair. E você mesmo já corrige, já vai atentar para corrigir a sua dinâmica, porque a dinâmica é sua, você está dando demais. Agora, se você começa a perceber que está recebendo demais, a dinâmica não é sua, é do outro, né? É do marido, por exemplo. Então, como é que você vai resolver essa situação? Você vai ter que sentar para conversar, vai dialogar e vai dizer, olha, não precisa disso aqui, não precisa disso, eu estou achando que tá demais assim. Vai se bater um papo, é por isso que o diálogo, né, os ajustes salvam as relações e por isso que você vai primeiro identificar. Estou numa relação que eu dou demais, estou numa relação que recebo demais, estou desenergizando, estou adoecendo, como é que eu vou fazer para mudar e corrigir essa relação, né? Então, é por isso que é importante não só falar da relação entre pessoas, mas a sua relação com o seu dinheiro, com o seu trabalho também. E é importante também, já que a gente está trazendo isso, vocês começarem a observar, né, na dinâmica de vocês, quando é que a sua esposa, seu marido, fica irritado com você? O que é que está acontecendo? Será que você está fazendo demais? Né? Ou você está irritado demais com seu marido? Aí, às vezes, tem gente que fala assim, é porque ele não faz nada em casa, né? Eu estou irritado com ele não é porque ele me dá demais, não. Eu estou irritado com ele porque ele não faz nada em casa. Então, é o seguinte, se você está irritado porque ele não faz nada em casa, é porque você está fazendo demais. Você está fazendo demais e não está dando a oportunidade dele fazer. Aí tem gente que também fala assim, né?
Ah, não, mas se eu não fizer, o marido não faz. Deixa a casa cair. Se Deixa a expõe ao casa risco, né? cair. Se expõe ao risco. Se expõe ao risco. Entendeu? Antes eu lavava os pratos e não sei o quê, porque eu achava que Cláudio lavava os pratos errado e não sei o que lá. Agora, se os pratos ficar mal lavados, problema dos pratos. Entendeu? Problema dos pratos, não é meu problema mais. Porque, gente, se a gente ficar, se ele não faz bem feito, então sou eu que vou fazer, a gente está fazendo, dando demais. E o que é que acontece quando a gente dá demais? Eu tô falando com as mulheres, tá? O que é que acontece quando a gente dá demais? A gente se desgasta. A gente fica cansada. E quando a gente cansa, a libido diminui, né? Aí a libido já começa a diminuir. Aí você já começa a inventar dor de cabeça. Aí o marido que queria receber mais amor, né? Tá recebendo você deixando a casa limpa. E se ficando estressadíssima e cansada por causa disso. Percebe, gente? Então a gente tem que saber equilibrar onde é que a gente gasta a nossa energia. Para poder as coisas ficarem equilibradas. E nunca se esqueça, quem dá demais está se colocando acima. Então, acontece muito nos relacionamentos, as mulheres que dão demais, elas viram mãe dos próprios maridos. Os maridos viram filho e a mulher vira mãe. O que é que acontece com a relação de mãe e filho? Tem atração sexual? Não tem, gente. Assim como o contrário, as mulheres que o marido sustenta e elas fazem mais nada da vida, ficam fazendo nada. O que é que acontece com esse marido? Né? Que a mulher não... Ele tá lá pra cima. Ele olha a mulher de cima para baixo. Ela se posiciona de uma forma inferior a ele. Então, ó, o equilíbrio da relação acaba havendo traição, né? Acaba havendo brigas, acaba havendo separação. E a gente vê, gente, muitos amigos nossos se separaram e que a gente olha assim e vai, cara, se tivesse um pouquinho, né, desse conhecimento, talvez eles tivessem sentado, conversado, estivessem juntos com os seus filhos, né? Não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, né? Então é isso. Então, sem mais delongas, vamos para Atitude a última, 3. né, gente? Nós estamos na reta final da live. Isso. Gente, é o seguinte. Nós vamos falar agora, tá? Sobre uma coisa que as pessoas que vivem a realidade concreta, que é aquela realidade, né, que atrapalha a gente, é a tal realidade das coisas que a gente toca, sabe? Copo, boleto, casa, carro. Essa realidade sempre está faltando alguma coisa pra gente. Então, assim, percebam, se você tem uma insatisfação com algo na sua vida, tá? Algo concreto, ou seja, dinheiro, ou seja, marido. Marido é algo concreto, tá? Então, toda vez que você tem uma insatisfação com algo relacionado a isso, profissão, né? Educação dos filhos, é porque você está desequilibrado ou desequilibrada né, nesse item que a gente vai falar. E a gente vai falar sobre o masculino e o feminino, de uma forma diferente que acredito que vocês nunca viram, tá? Então, presta atenção, gente. O que é que acontece com essa coisa de masculino e feminino? Só para vocês entenderem que é uma coisa mega simples. Vocês que são pessoas, né, que estão buscando autoconhecimento, mas que vivem muito no mundo concreto, que não entram em contato com a realidade simbólica, vocês sabem que a gente se alimenta para produzir energia para o nosso corpo. Então, essa energia, vocês não têm nenhum preconceito de falar. E quando a gente trabalha e fala assim, porque a energia masculina, a energia feminina, nada mais é do que essa energia que o nosso corpo produz. Porém, ela é usada de formas diferentes. Então, preste atenção, gente. Quando nós temos o nosso ego, acredito que todo mundo sabe o que é essa coisa de ego, né? Que é a nossa personalidade, tal, que a gente formou. Então, nós temos o ego. E esse ego, ele usa essa energia que a gente produz no corpo, tá? E ele usa essa energia de duas formas. Uma forma, que é a que todo mundo conhece, é a de fazer as coisas. Né? É a de acordar de manhã e trabalhar, pagar as contas. Essa energia da ação.
E existe uma outra energia, né? Que é uma energia que é aquela que a gente joga ela para dentro da gente, em que a gente vai se autoconhecer. Então, quando a gente está pensando, se autoconhecendo, criando algo novo, imaginando, a gente está usando essa mesma energia, mas não para produzir algo, mas para o nosso mundo interno. Então, o que é a energia masculina e feminina? Resumindo, quando o nosso ego usa essa energia do nosso corpo para produzir coisa, é a energia masculina. Quando ele usa para entrar em contato com o nosso mundo interno, é a energia feminina. Então, homens e mulheres têm as duas energias, porque tanto homens quanto mulheres precisam entrar em contato consigo mesmo, entrar em contato com a sua alma. E o ego usa energia para entrar em contato com a alma, é a tal da energia feminina. Então, gente, vê só que interessante. Vê só que interessante o que acontece aqui. Vocês lembram que a gente vem falando muito no meu conteúdo sobre os personatipos, né? Que é essa coisa do ego, né? Os tipos de ego. Nem chamo ego, eu chamo ali tipos de persona, né? Que são as máscaras que a gente usa para se apresentar à sociedade. Então, ali tem a perfeitinha, né? Tem a boazinha, tem a fodástica. Dependendo se você é tipo 1, tipo 2, tem do tipo 1 ao tipo 9. Essas personalidades a gente criou até os 5 anos. E dos 7 aos 18 anos, elas se consolidaram. Então, preste atenção, gente. Quando a gente age, 99,9% das pessoas agem sem usar a energia feminina, ou seja, sem saber o que realmente quer. Elas agem pelo que esse personatipo diz que é o normal fazer. Esses personatipos, eles foram criados pela nossa educação, né? Educação dos pais e mãe ou de quem criou você. Então, vê só que interessante. Se você é uma perfeitinha, né? Uma perfeitinha, se você é perfeitinha, o que é que vai acontecer? Você vai fazer um trabalho, você quer fazer o mais perfeito possível. Então, você nem pensa se esse trabalho é importante para você, se esse trabalho, ele é aquilo que você sempre sonhou, se você quer uma transição de carreira, se o seu ego usasse, fizesse esses pensamentos, tivesse esses pensamentos, ele estaria usando a energia feminina. Mas não, o que é que a maioria das pessoas fazem? Usam só a masculina. Ah, eu sou perfeitinha, então eu tenho que fazer um trabalho, então eu tenho que fazer o trabalho melhor possível. Ah, então eu sou boazinha, eu tenho que fazer tudo pelas pessoas, porque senão as pessoas não vão me amar. Ela nem procura saber por que faz tanto pelas pessoas. Simplesmente, quem está no ego, né, no ego que se formou lá na infância e se consolidou aos 18, vive desde aquele tempo, sem entrar em contato com a sua energia feminina, simplesmente dizendo assim, eu não consigo dizer não. Eu não consigo deixar de ajudar uma pessoa da minha família, né, que precisou de alguma coisa e que vive pedindo coisa. Ou seja, no momento em que a gente ajuda demais, a gente impede o crescimento do outro, né? Então a gente nem pensa, a gente simplesmente faz. Por isso que as pessoas dizem assim, que para quem não tem autoconhecimento, 99% das suas ações são inconscientes. Você nem sabe por que está fazendo. Por quê? Porque você está repetindo aquilo que você formou na sua infância. A sua personalidade que você formou na sua infância. E que geralmente, gente, é muito parecida com o que a mamãe e o papai fazia. Ou que é muito parecida com o que sua família faz. Ou que é exatamente o contrário, porque você virou um revoltadinho, né? Agora eu vou me revoltar porque minha mãe e meu pai é mal, então eu vou fazer o contrário. E você faz o contrário, mas nem é isso que você queria. Às vezes, você nem sabe por que é desse jeito. Percebe? Então, gente, a importância da gente saber trabalhar, que é isso que é outra coisa que eu e o Cláudio vem, né, sempre discutindo, né, na melhor forma de ensinar para vocês isso, é como é que você vai usar a sua energia para também se conectar com a sua alma. E não simplesmente sair andando e fazendo. Então, quando você vê uma mulher irritada, né?
uma mulher cansada, sem libido. Aí, muitas pessoas falam assim, ela está ligada no masculino. A gente fala o contrário. Não exatamente o contrário. Ela não está ligada no masculino. Ela está expressando o masculino que não se conectou com o feminino dela. Por isso que a grande evolução é quando você integra masculino e feminino em você. Porque você escuta a sua alma pelo feminino e você age. Você age no masculino, mas em concordância com o que o seu feminino quer. Então, não tem nada a ver essa coisa de que toda mulher, né? É importante vocês terem essa noção, eu até esqueci de falar isso bem no início, de que não tem nada a ver de masculino e feminino ser gênero. Não tem nada a ver. Cláudio tem o feminino e o masculino dele. Eu tenho o meu feminino e o meu masculino. E se eu, por exemplo, hoje coloquei um batom e me arrumei, não é que eu estou no feminino. Depende. Se o meu eu entrei em contato com o meu feminino é assim, se arruma desse jeito, então o meu masculino saudável, porque ele está em contato com o meu feminino, nós estamos equilibrados, vai mostrar para vocês essa pessoa aqui, maquiada. Então não tem nada a ver de um homem, por exemplo, grosso, um homem que bate em mulheres, um homem que faz um monte de coisa, dizer que ele está muito masculino. Não, porque uma pessoa que faz isso, Bert Helling falava, gente, quem faz mal ao outro não está no seu ponto de leveza, não está no seu lugar de leveza. Então, o que é que ele quis dizer aí? Um homem que faz mal à mulher, que bate na mulher, ele não está bem. Por quê? Porque ele não está se conectando com o feminino dele. Ele está simplesmente agindo como aprendeu na infância. Meu pai me batia, agora eu vou ser um revoltado, vou bater em todo mundo. E não sei o que. Ele consolidou isso na infância. E a gente está, né, trabalhando isso, de a gente ensinar para vocês como é que você descobre essa conexão, como é que você faz essa integração. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Quando a gente trabalha em concordância, feminino e masculino concordam, nós ficamos leves. E o que é que acontece com a energia de uma pessoa leve? A energia de uma pessoa leve sobra. Sobra para você realizar seus sonhos, sobra para você cuidar da sua família, sobra para você fazer dinheiro, sobra para você fazer um monte de coisa. Né? Então, eu queria deixar agora a palavra para o Cláudio, né, para trazer para a gente mais conhecimento. Fala aí, amor. Então, só para vocês entenderem e consolidarem melhor isso que a Dai falou, olha só, eu quando comecei minha vida de adulto, ali por volta dos 18 anos, o que é que aconteceu comigo? Eu comecei eu fiz medicina e eu, na verdade, hoje, agora eu reconheço isso, olhando para trás, eu percebi que eu estava realizando o sonho do meu pai e do meu avô que queriam ser médicos. Então, olha o que meu masculino estava fazendo, executando e correndo atrás de fazer medicina. E naquele momento eu não sabia, até porque a minha personalidade é a tipo 3, é a fodástica. Então essa fodástica, ela quer o quê? Ela quer status, ela quer mostrar que está bem para a sociedade, ela quer seguir o que os pais querem para você, né? Ela quer ser bem sucedida. Então eu estava executando um masculino que estava desconectado com o meu feminino, com a minha alma. O que é que minha alma queria? Eu não sabia naquele momento. Então, na verdade, eu achava que a vida era daquele jeito mesmo, comecei a adoecer no processo. Né? Como é que eu comecei a adoecer? Eu comecei a ficar mais parecido com meu pai. Meu pai morreu quando tinha 56 anos, eu estava no meio da residência de neurocirurgia, com 21 anos, e ele morreu, tinha pressão alta, né? Teve um derrame. Quer dizer, o que é que estava acontecendo comigo? Minha pressão começou a aumentar também. Eu comecei a ficar parecido com ele. Então, minha pressão começou a aumentar, eu comecei a adoecer, e uma pressão difícil de controlar. E aí foi que eu percebi que tinha alguma coisa errada, que eu iniciei um pouco do processo do meu autoconhecimento ali, onde eu percebi que eu comecei a tomar algumas atitudes que aliviaram esses sintomas dessa doença. Ou seja, comecei a fazer minha transição de carreira para o digital, comecei a ter um pouco mais de tempo para mim, reduzir o trabalho. E aí, quando eu comecei a fazer esses movimentos, a minha pressão começou a controlar. Eu comecei a reduzir remédio, né? Comecei a desadoecer, como a gente diz. Os sintomas foram reduzindo, mas muito importante, gente, para vocês que estão aqui,
esse movimento de autoconhecimento, esse início da mudança que vocês vão fazer na vida de vocês, que pode aliviar os sintomas de vocês, se vocês já têm doença, como era o meu caso, eu já estava com a pressão alta, vocês têm que fazer sempre isso com acompanhamento do médico, né? Então faz com acompanhamento do médico. Eu não tirei remédio à torta e direita do jeito que eu queria, não. Eu fui passando pelo processo de autoconhecimento, os sintomas foram aliviando, e aí sim, você vendo que os sintomas estão sendo aliviados ao longo do processo, você vai tirando, com a concordância e a anuência do seu médico, os remédios, se possível. Mas se possível. Então, é muito importante vocês reconhecerem como que vocês vão reconhecer que estão assim. Quando você está adoecendo, quando você está desenergizado, quando você está cansado, irritado, tendo sintomas, né, de repente de insônia, de dores crônicas, aí você vai perceber que você está desconectado do seu feminino, desconectado da sua alma, desconectado do que o seu feminino quer, independente de você ser homem ou mulher. Então é aí que está a grande sacada dessa atitude 3, de integrar o masculino e feminino. Não é verdade? E a gente espera, né, que mais para frente a gente crie uma legião de médicos simbólicos, né? Porque assim, às vezes eu vejo muita gente assim ainda na forma como eu pensava, né, que não acreditava em nada disso, que achava que isso era loucura, que se você é hipertenso vai morrer hipertenso, que se você tem problema de colesterol vai morrer com problema de colesterol. E a gente agora vê que não é. As pessoas podem se curar, mas não significa que isso vai acontecer. Por quê? Porque às vezes a doença é causada por algo que você não quer identificar. Ou que você identifica e você não quer resolver. Ou você não tem forças ainda para resolver. Então, é muito complicado isso aí, né, do Cláudio. Quanto tempo ele demorou para perceber que a medicina deu muito a ele, gratas, né, somos muito gratos por isso, mas que ele estaria mais feliz ensinando. Isso é muito difícil da pessoa, né, fazer. A mesma coisa eu, né, quando estava como médica, né, sentia muitas dores nas costas, tinha uma hérnia de disco que todos os médicos que Cláudio falou, né, porque Cláudio já olhou e disse, é cirúrgico, mas eu vou falar com um pouco para ver se alguém disse diferente. Ninguém disse diferente, né, e se Cláudio, eu tô com essa hérnia gigante, eu vou largar a medicina, você tá comigo? Ele falou, tô amor, vamos, você larga a medicina. E eu larguei 3 meses depois, eu não tinha hérnia nenhuma mais. Então, gente, acontece. Só que não é fácil, né? Largar uma profissão tipo medicina não é fácil. Então, às vezes, a tomada de decisão, a mudança que você precisa fazer para a sua vida é uma coisa muito difícil para você. Então, às vezes, a cura a gente não alcança sempre. Mas eu posso garantir para vocês que alivia. Né, amor? Alivia. Né? Porque tira um peso das costas sempre que a gente começa a reconhecer os nossos defeitos, quando a gente começa a reconhecer que o outro tem defeitos, mas nós também temos, e que está tudo bem, e a gente vai seguindo a vida. Gente, é uma libertação. E isso o corpo responde agradecendo, se curando, se autocurando, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui para mim se vocês gostaram nos comentários. Ah, gente, vamos fazer um favor pra gente? Vamos bater um print aqui do nosso... E vocês postarem no story de vocês marcando a gente? Pode ser? Vocês marcarem e dizer, a live foi top, assistir lá que ela tá colocando no feed, né? Vamos fazer uma pose, amor. Vai, pose. Vamos. Bate o print, gente. Bate, me deixa aqui com cara de... Foi. Deve ter ido, né, gente? Bateu, já deu. Vai ficar gravado, então, vai ficar gravado. Eu vou... Manda para os amigos pra gente distribuir esse conteúdo aí. A gente vai aumentando o nível de consciência. Manda pelo menos, para 4 amigos quando a gente carregar a live. Depois vocês mandam, né? A gente vai colocar essa live agora lá. Se vocês puderem também fazer um comentário, dizer a live foi boa. Porque às vezes a pessoa, antes de assistir a live, né, vai olhar se tem algum comentário. Se tiver um comentário, gente, vale a pena assistir essa live, é muito boa. Aí as pessoas assistem, né? E olha, é muito aprendizado, a gente tentou facilitar ao máximo, porque é um assunto muito complexo, né? Não é simplesinho, mas a gente tentou explicar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Um grande beijo e bom final de domingo. E que Deus ajude o nosso Brasil, né, gente? Estamos passando por uma situação difícil. Um beijo, gente. Bom início de semana para vocês.